Saúdo a amada igreja e todos os nossos internautas com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para a gente começar mais uma escola bíblica, fazendo uma oração. Assim, oremos. Justo e maravilhoso Deus, Pai Celestial, Pai, nesse momento, Senhor, venho aqui, Senhor, pedir, Pai, não que o Senhor continue me dando graça, mas que o Senhor continue me dando dádiva, mas gostaria de agradecer pela bela semana que a gente está aqui. Eu agradeço, Senhor, por esse lindo dia que o Senhor proporcionou a nós, Pai. Também, Senhor, gostaria de pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a nunca nos separarmos do seu infinito amor e continuemos sempre debaixo das suas asas, sempre debaixo de sua proteção, para a gente sempre poder desfrutar da boa e agradável obra que o Senhor separa para nós, Pai. Pai, não sei quem está assistindo, não sei quem vai ter essa aula, mas que quem ouça ela possa, Senhor, entender e interpretar, nem que for um minuto, Pai, que entre no coração e comece a fazer o trabalho. Senhor, Deus, nós devemos tudo a Ti, Pai. Nós não temos, Senhor, força para fazer nada, e tudo vem advento da Sua graça. Então, Senhor, continuamos pedindo força em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar um hino, o 186. De valor em valor. Pela fé que uma vez me foi se encontra em João 3, versículo 16. Vou estar lendo. Textual. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também vou estar lendo a verdade aplicada. Verdade aplicada. Porque Deus é amor e somente é possível amar como a Bíblia revela, se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. O nosso texto de referência se encontra em 1 João 4, versículo 7, 8, 9, 10 e depois pula para o versículo 16. Também, de igual modo, vou estar lendo. 1 João 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e nos enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Amém? De igual modo também, vamos já passar para a introdução. Nessa lição, estudaremos sobre o amor, no qual não é possível chegar ao pleno entendimento, muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em sublime intento. É o amor de Deus sem par. É um hino da harpa cristã, o 396. Então, irmãos, hoje a gente vai tratar acerca da infinidade do amor de Deus. E Deus, como a gente sabe, Deus é infinito. Logo, o seu amor também é. A infinidade do seu amor o amor de Deus consta como um atributo dele. É uma qualidade atribuída, que não é um elemento do nosso Deus, e sim, não é uma característica, não é como uma emoção que ele tem, mas sim parte dele. Deus, ele é parte amor, igualmente. A gente viu nas lições passadas, na lição 2, algumas atribuições de Deus que são incomunicáveis e algumas que são comunicáveis. O amor, dentro dos atributos comunicáveis, está lá. O amor, que é aquele que ele transmite para nós acerca dele. E, explicavelmente, o amor mostra, a gente vai ver nessa lição, que como Deus é amor e em toda a sua infinidade também é amor. Primeiro ponto. O amor é a essência da natureza de Deus. O amor de Deus, fazendo parte da sua essência, não está acima dos seus outros atributos. O Senhor não é mais amoroso, bondoso do que é justo. O amor de Deus, sendo a sua essência, não tem forma, não se mede, não se pesa, não se quantifica. Deus amou o mundo de tal maneira, nenhuma palavra caberia para descrevê-lo. O amor de Deus é conhecido no idioma grego por amor ágape. Então, irmão, já que o amor de Deus é um atributo dele, e a gente vê nas Escrituras alguns dos atributos de Deus, Deus também ele é justo. Então, muitas das vezes, as pessoas tendem a pensar que o amor de Deus, ele consegue ser maior do que os outros atributos dele. Não, são atributos distribuídos iguais. Então, apesar de Deus ser amor, Deus tem amor para dar, ele também é justo, ele também precisa exercer a justiça, ele também precisa exercer todos os outros atributos dele de igual maneira. Muitas das pessoas acreditam que só porque Deus ama a gente, só porque Deus tem amor para dar, ele também não vai fazer os seus outros atributos. Ele também não vai corrigir as nossas imperfeições, ele também não vai corrigir aquilo que a gente está andando errado. Por quê? Não, Deus é amor, ele nos ama. Cria um falso positivismo da fé. Mas não é assim que funciona. Deus é igualmente amor, mas ele também é igualmente outros atributos. Acerca disso, nenhum atributo de Deus está acima do outro. Então, o amor ele é correspondido acerca de suas maneiras. Muitas das vezes nós usa
o amor de Deus como desculpa para as nossas transgressões. Reconhecemos nosso erro, reconhecemos nossos pecados, mas ainda assim utilizamos a desculpa de: não, Deus me ama, Ele vai perdoar. Sim, Ele ama, sim, Ele perdoa, evidente, é bíblico, mas Ele também traceia a régua da justiça. Ele também vai fazer nós aprendemos. Também temos que pagar nossa pena, entre aspas. Porque não é porque Deus é amor que Ele vai cometer injustiça. A coisa que a gente mais vê na Bíblia é: apesar do seu amor, apesar de toda a sua vontade com o povo de Deus, Ele ainda assim precisava aplicar a penitência. Até nos profetas, Ele fala: olha, eu amo vocês, mas eu também tenho que ser justo. Então, vocês infelizmente vão ser cativos, mas vão ser por causa das suas ações. Ou seja, apesar de eu amar vocês, eu tenho que fazer valer a justiça, porque a justiça é parte do meu ser, é parte daquilo que eu sou. Então, infelizmente, com pesar no coração, Ele nos repreende. Como o pai, nem o pai gostaria de repreender seu filho, porém, algumas vezes se faz necessário, algumas vezes se faz útil. E o pai, muitas das vezes, vai repreender com pesar no coração, com tristeza, porque ele não se apraz, ele não se agrada de: olha, eu vou ter que dar uma dura no meu filho. Do mesmo jeito que Deus ele não se sente feliz em nos repreender, porém é necessário. 1.1. Deus é o próprio amor. Ele é a própria substância, a plenitude e a totalidade do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Aqui não fala que o amor está em Deus, e sim que Deus é amor. Assim, não é possível estabelecer uma separação entre Deus e amor, porque é a sua própria essência. Quando o amor está numa pessoa, ela poderá perdê-lo, mas quem é o próprio amor jamais perde. O amor de Deus é o bálsamo que alivia qualquer sofrimento. O apóstolo do amor, João, nos admoesta a demonstrar amor pela razão que o amor é a própria natureza de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. Ninguém consegue esgotar uma explicação sobre o amor de Deus. Então, irmãos, percebe que Deus ele não tem amor. Deus ele é o amor. Eu tenho mágoa, não tenho mais mágoa. Com Deus isso não consegue fazer, porque a sua essência baseia-se no amor. O que Ele é o amor. A gente como ser humano, a gente é muito limitado em entender isso. Mas, por exemplo, muitas vezes a gente ama o nosso cônjuge, a gente ama uma pessoa e depois a gente vê algumas atitudes dessa pessoa, aí a gente tem um desgaste desse amor. A gente começa a amar menos. A gente começa a até não amar. Não é mesmo? E com Deus isso não acontece. Ele é o amor, então do mesmo jeito que Ele ama a gente ontem, Ele ama a gente hoje. Não tem esse desgaste, não tem essa oscilação do amor. Através dessa sua pureza, dessa sua totalidade do amor, a gente vê que Deus ele não é uma garrafa com líquido. O amor é a própria garrafa, o amor é Ele próprio. Então, a gente tentar explicar o amor de Deus para conosco e tentar explicar o amor através de Deus, é como a gente tentar contar quantas gotas tem o oceano com um conta-gotas e um balde. É impossível, a gente não consegue definir a extensão do amor de Deus. A gente só tem algumas provas de quão grande é o amor de Deus, que a gente relata na Bíblia, e a gente tem, por exemplo, algumas passagens em João 4:8, que é: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, o que a gente tem é algumas admoestações do Senhor mostrando de como Ele necessita que a gente utilize o exercício do amor, porque Ele é amor, logo temos que exercitar isso. E é uma tarefa complicada, porque
a paixão a gente não escolhe porque a gente se apaixona, mas o amor sim. O amor tem que ser exercido. Não existe uma química para você amar. O amor nada mais é que tentativa e erro. É você se forçar, você esforçar para amar alguém. E por Deus nos admoesta a amar, para a gente ter a mínima compreensão de como Deus nos ama, basicamente. 1.2. Deus é a fonte inesgotável de amor. Nessa fonte só jorra amor ágape, que tem o sangue de tudo. É um amor sem interesse e sem explicação. O amor ágape é um mistério de Deus que ninguém nunca conseguiu nem conseguirá explicar, essa fonte perene e inesgotável. Nessa fonte só jorra amor verdadeiro, amor sem misturas, sem contaminações, amor genuíno e puro, amor sem fingimento. Romanos 12:9. O amor de Deus se revela com muita propriedade na graça e na misericórdia. O amor de Deus supera todas as nossas expectativas, ao ponto de ficarmos espantados quando se fala que temos que amar assim como Deus nos amou, porque somos infinitamente pequenos diante da majestade de Deus. O ser humano não alcança e não consegue mergulhar por completo nessa fonte chamada amor de Deus, por causa do egoísmo. Parece que o ser humano usa o amor pensando no retorno, naquilo que poderá ser retribuído ou para a sua própria glória. Bom, a gente vê um Deus que nos ama e, como Ele criou tudo, inclusive a gente tem que fazer basicamente igual está retratado no livro de Salmos, que o próprio Davi escreveu, que o que a gente vai dar para o Senhor? O que daremos ao Senhor pelo que Ele nos revelou? Ele criou tudo. Ele me criou, tecnicamente. Sou propriedade dele. O que eu posso dar para retribuir tão grande amor? Porque o ser humano, quando ele estabelece relações de amor, ele faz isso visando um interesse. De próximo... mas eu gosto daquela pessoa, sou apaixonado por ela. Sim, você está sendo beneficiado nisso. Mas o Senhor, Ele nos ama e não espera nada em troca. O ser humano, desde o começo, ele vem se desvirtuando, ele vem saindo do caminho do Senhor, e mesmo assim o Senhor igualmente o ama. Quando a gente deixa de amar uma pessoa, a gente se afasta dela. Porque outrora, como quando eu queria ela sempre perto de mim, agora que ela fez algo que para mim é irreconhecível, é algo que não, ela cruzou uma linha, eu me afasto da pessoa. Porém, uma das propriedades de Deus é Ele está em todo lugar. Então, Ele não se afasta da gente. Mesmo nós, os seres humanos, rejeitando o amor de Deus, Ele continua ao nosso lado, Ele continua esbanjando o amor, do mesmo momento, desde o começo da criação. E mesmo que o ser humano se negue a receber esse amor, vire as costas, no momento de precisão que o ser humano ele necessita desse amor, ele está do lado para cedê-lo. Que é no momento que o ser humano fala, estou arrependido, me perdoa, Senhor, ele está lá pé abraçado. Ou seja, o Senhor tem essa fonte inesgotável de amor que mesmo a gente passando a vida inteira virando as costas para Ele, no momento que a gente procura Ele, Ele está do nosso lado. Ele está lá para oferecer, como o próprio Jesus fala, eu tenho a fonte de água que quem bebe não sente mais sede. Porque essa fonte que você tem aí, você vai precisar torná-la a bebê-la. Ou seja, e mesmo passamos a vida inteira longe dos caminhos do Senhor, no momento que a gente virar, Ele está disposto a nos dar essa água que a gente não precisa mais bebê-la. Ele está disposto a nos inundar com o seu amor, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo insensíveis, mesmo nós se desvirtuando a cada momento do caminho dele. Por quê? Amor. Só um ser puramente de amor consegue fazer isso. Porque nós, os seres humanos, a gente não tem essa. Como a gente só tem a emoção do amor, a gente não consegue amar de tal. A gente não consegue nem quantificar.
Mesmo se a gente não consegue voltar a amar uma pessoa, a gente pode perdoá-la, é evidente. A gente tem que viver em comunhão com todos, mas viver em comunhão não quer dizer tornar a amá-la. A gente não tem essa característica com ninguém. Quando o nosso amor se esvai, nada consegue recuperar. Com Deus isso não consegue se aplicar. Sempre. E é um amor que Deus dá sem fingimento. E sem receber nada em troca. Porque Ele sabe que nós não podemos dar nada. O que a gente pode dar por esse amor? Nada. Um amor imerecido. Um amor que eu não consigo retribuir. E mesmo se eu tentasse, não conseguiria. Deus oferece esse amor para a humanidade, não esperando que a humanidade aceite esse amor, mas faz parte dele. É o que ele é. Por isso ele ama. 1.3. Modos de Deus demonstrando seu amor. Como amigo, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. Em João 15:13. Como Pai, veja com grande caridade nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 1 João 3:1. Mais do que amor de mãe, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que ele se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Isaías 49:15. Mais do que amor de pai, e qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que vos pedirem. Ou seja, o amor verdadeiro de Deus chega no ponto de Ele dar a vida. Como assim? Vamos especificar. A gente, quando a gente ama alguém, a gente cede a vida por ela. Damos a vida por quem nós amamos. Quer dizer que a gente dá a vida, a ponto, metaforicamente falando, a gente sacrifica de algumas coisas, a gente abre mão de algumas verdades para abraçar as verdades de quem a gente ama, por amor, basicamente. Quando a gente ama, a gente aprende a abrir mão, a gente aprende a pensar outra via para estabelecer um bom relacionamento, basicamente. E Deus, de igual modo, Ele chegou a ceder a sua própria vida. Deus Pai fez o plano no momento da criação, e Deus Filho foi e executou esse plano de dar a própria vida por amor. Não tinha obrigação, não era uma função, mas por amor foi dado um sacrifício imerecido. Por amor foi dado a graça, foi dado a chance do ser humano se salvar, a chance da salvação. Por amor. Essa é uma das principais maneiras que Deus demonstrou o amor. Com a morte da cruz, Ele mostrou que, através desse infinito amor, todos serão salvos. Que na morte da cruz, todos os pecados foram retirados. O tamanho do presente que o Senhor deu foi, através da morte da cruz, ser retirado os pecados. Foi levado sobre si as enfermidades. Que está escrito na própria Bíblia. Ou seja, através de... O Senhor, Ele manifesta esse amor de diversas formas. Uma dessas foi na cruz. E Ele vai citando, olha, eu te amo como um amigo, eu te amo mais que seu pai, mais que sua mãe. E como o próprio versículo da Bíblia nos diz, um pai, ele ama o filho. Mesmo ele sendo imperfeito, mesmo o pai sendo imperfeito, pai no sentido terreno, meu pai, minha mãe, mesmo ela sendo carne, mesmo sendo homem, mesmo tendo seus erros, tendo suas transgressões, ele ainda não vai dar uma cobra para um filho que pede um peixe. Imagina o Senhor, o que Ele não vai fazer. Mesmo nós, sendo pecadores, nós sabemos fazer o bem aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai? Que Deus é nosso Pai. Aí, compensa a gente falar também da parábola do filho pródigo. Acredito que todo mundo conhece. O filho pródigo, em todas as versões da Bíblia, acontece algo interessante.
quando o filho pródigo volta, ele volta na expectativa de ser servo do seu pai. Ele olha e fala, meu, até os servos do meu pai têm fartura de pão, vou voltar como servo, porque aqui eu estou passando fome. Apesar de a gente estar falando do pai dele, ele vê o pai como Senhor naquele momento. E quando ele chega, o pai olha e fala, não, você não vai ser meu servo, você vai ser meu filho. Traga um anel, traga a sandália e vamos comemorar, porque o meu filho voltou. Não é eu tenho um novo servo, eu tenho um novo trabalhador. Aí um outro filho fica com ele, e quando o outro filho chega, ele se informa da situação, descobre que o seu irmão mais novo, ou seu irmão mais novo retorna, e o pai está dando uma festa. Aí ele exclama para o pai, pai, você matou o bezerro cevado, e para mim, meus amigos, que eu que tenho te servido, algumas traduções falam servido e outras tenho trabalhado como escravo para o Senhor não me dá isso. Apesar dos dois serem filhos, nenhum dos dois se enxergavam como filhos. O que voltou veio se enxergando como servo. O que estava lá acabou de falar, tenho trabalhado para você como servo, tenho vos servido, e você não me deu nenhum animal cevado para me comer com meus amigos. Aí o pai explica para ele, olha, é tudo seu. Apesar do Senhor ser o nosso pai, não necessariamente a gente se considera filho dele. Eu, como humano, necessariamente eu preciso ter um pai como parte da minha geração, mas não necessariamente as pessoas reconhecem a pessoa como pai. Não sei se os irmãos conseguem interpretar. É o contexto dessa parábola do filho pródigo. Lá, apesar de ser dois filhos, ninguém se reconhecia como filho. Precisou o pai vir explicar. Olha, filho, independente de você ter ido lá para fora, gastado tudo, você é meu filho. Nunca que eu vou te receber como servo. Eu não consigo te receber como servo. E, semelhante com o outro, ele fala, olha, eu não preciso te dar o animal cevado para você comemorar, porque já é todo seu. Um servo trabalha para o Senhor porque é a obrigação dele. Um filho trabalha, aquele filho estava trabalhando com o pai, ele não estava trabalhando, ele estava gerindo o seu próprio patrimônio, digamos assim. Muitas das vezes é a mesma coisa. O Senhor, ele nos vê como filho, mas muitas das vezes vemos ele como servo. Muitas das vezes a gente não sabe desfrutar os animais cevados que são postos para nós. Em nenhum momento Deus proíbe a gente de comer o animal cevado. Em nenhum momento Deus proíbe a gente de desfrutar as coisas que Ele proporcionou para nós e que são nossas por direito. Porém, quando nós nos vemos como servo, a gente sempre vai olhar aquilo como algo distante. Assim como aqueles dois filhos. Apesar do filho que ficou ter direito, e apesar que nunca não foi negado para ele via isso como algo distante. Muitas vezes a gente vê isso também. A gente olha, a gente vê o Senhor em toda a sua magnitude, em toda a sua grandiosidade, mas a gente mal passa pela nossa cabeça que o amor dele, ele nos trata como filho. E que a Bíblia reforça esse pensamento várias vezes, e que o pai não vai negar as coisas do filho. O filho não precisa pedir o animal cevado. Já é dele. É só ele pegar. Temos essa dificuldade para compreender. Segundo ponto. O amor de Deus se revelou no Filho. A revelação suprema, a manifestação total do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Portanto, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o efeito maior do amor de Deus por todos. Porque essa é a maior prova do imenso e sem medida amor de Deus, que é incomparável, insubstituível e ilimitado, basicamente. Ou seja, irmãos, e chega a tal ponto esse amor do filho, que o pai sente pelo filho, que apesar de ele não ser merecedor, na parábola do filho pródigo, o pai o retorna integral. Não mudou nada. O ser humano, desde o começo da história, ele se desvia de Deus. Correto? Porém, a
todo momento Deus o abraça como se nada tivesse acontecido. Deus o abraça porque o seu amor não oscila, porque o seu amor Ele é amor. Então Ele não nos rejeita, digamos assim. 3.1. Deus doou o seu Filho unigênito. O versículo que o texto áureo da Bíblia define bem como Deus expressou o seu amor por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O amor não é só sentimento, como definem muitos dicionários da língua portuguesa. O amor, acima de sentimento, é atitude. Se Deus tivesse apenas tido o sentimento do amor e não tivesse tido a atitude de doar o seu filho, não teria nenhum valor. Não adianta falar que ama se não faz nada para demonstrar esse amor. Para nada serve um amor que não tem atitudes que o confirmem. Falar que ama só de boca, qualquer um pode fazer. A gente consegue compreender, quando a gente fala sobre os processos de salvação eleitos na Bíblia, a gente vê a salvação pela graça, e a gente vê uma parte falando acerca de salvação pelas obras, digamos assim. E o amor é a mesma coisa. Eu posso sim falar que eu amo, e eu posso verdadeiramente amar, porém, quando a gente ama, a gente demonstra isso de diversas formas. Tem um livro ótimo chamado As 5 Linguagens do Amor, que fala bastante sobre isso, sobre como a gente demonstra o amor. E uma dessas maneiras da gente demonstrar o amor é a gente trabalhando por isso. Olha, eu olho e falo, mamãe, eu te amo. Ela sabe que eu amo ela, mas às vezes eu olho e falo, mamãe, te amo. E visando esse amor, eu compro uma lembrancinha para você que lembrou de você. Aí eu demonstro meu amor através de algumas ações. E a gente também faz a gente faz do mesmo jeito. A gente também demonstra nosso amor com ações. E o Senhor, de igual modo, também fez isso. E qual foi a ação que Ele fez? Desde o começo da Bíblia. Vou citar um exemplo. Quando Israel estava no Egito, através do seu amor, Ele falou, ok, vamos buscar aquele povo. Levantou o mar vermelho, aquele povo passar, porque senão aquele povo não ia conseguir sair. Eu vou levar vocês para a terra prometida. Eu vou mostrar o caminho. Não deixou faltar nada. Aí, quando ele chega lá, ok, abre o Jordão também. Não é muito grande, mas também não é muito pequeno. Abre o Jordão, o povo passar. Ou seja, o Senhor fazendo ações para o povo que ama. Aí, quando a gente chega, obviamente, na época de Jesus, a gente vê o maior sacrifício, onde Ele dá Jesus para o povo. Ele dá Jesus como prova do seu amor, como concretização do plano. A primeira etapa desse amor, desse sacrifício maior que é Jesus, é travada fazendo um plano, o plano da salvação, que a gente vê em todo o Antigo Testamento, alguns profetas dando a citação de como vai acontecer, de quando vai surgir alguém da linhagem de Davi, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente vê o sacrifício de Jesus, basicamente. E através dessa doação do Filho unigênito, que não era necessário que Deus fizesse isso, não era obrigação de Deus fazer isso, e não era obrigação de Jesus aceitar esse fardo para si, não era necessidade dele tomar sobre si todas as dores, mesmo assim ele fez. Por quê? Quem ama, ele notavelmente precisa ter ações de amor. Um cristão não pode falar que ama a Deus se nenhuma ação dele condiz com uma pessoa que ama a Deus. A própria Bíblia fala, Deus é amor, então você precisa amar os outros. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não ama os outros. O amor é pilar necessário, instituído pelo próprio Deus, que é amor. O próprio diz, se você não consegue amar o seu irmão do seu lado, infelizmente você não tem amor e você não me ama verdadeiramente. Muitas pessoas só dizem que amam, porém, sem exercício, não existe amor. O amor, ele mostra, ele tem algumas características, ele tem não tem como eu só falar que amo. Porque o amor vai muito mais, o amor não é poesia, o amor não é simplesmente uma palavra, eu falo, amor, jogo o ar.
joga uma saraivada de amor para lá. É necessário a gente ter obras que mostram o nosso amor. Uma coisa sempre vai acompanhar a outra. Não tem como a gente amar a Deus se a gente não ama o irmão. E se eu não amo o irmão, infelizmente não amo a Deus. Penso que eu amo a Deus. Penso que eu estou andando nos princípios de Deus. Porém, infelizmente, olha só, estou enganado. 2.2. Deus nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e nos enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo Seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 4, 5. O Evangelho de Jesus está todo baseado e fundamentado no amor. O amor é o maior princípio e a maior base de sustentação da salvação. Irmãos, tem como você fazer um teste simples. Você anda na rua e se você olhar para uma pessoa, essa pessoa olhar para você e você olhar e falar bom dia, ela vai retribuir. Ela vai retribuir no automático, digamos assim. A pessoa, ela se sente... Qual que é a explicação? Quando você é confrontado com essa atitude positiva, mesmo que você não conheça a pessoa, ela se sente constrangida a responder o seu bom dia. Ela é constrangida a tomar uma ação contra a sua ação. E o Senhor é a mesma coisa. Eu não amei o Senhor primeiro. Ele me amou e Ele olhou para mim e falou, bom dia. Eu me sinto constrangido a ponto de a única coisa que eu consegui fazer é retribuir o bom dia dele. É a mesma coisa. O amor do Senhor, o Senhor deu o primeiro passo para a humanidade. E a humanidade, quando ela é confrontada nesse primeiro passo, ela automaticamente se abraça. Ela dá o passo seguinte. A gente gosta de falar que nós aceitamos o Senhor, eu aceitei o Senhor, você quer aceitar Jesus como seu divino? Ele nos aceitou primeiro. Reconhecemos apenas que é a diferença. Eu sei que eu tenho um Pai. O que acontece é, agora eu reconheço que Ele é meu Pai. Sim, Jesus morreu para me salvar. E agora eu reconheço que Ele fez isso. Ele deu o primeiro passo e eu dei a contração. E a gente precisa entender e compreender que o Senhor ele faz a parte mais difícil. Porque se alguém te oferece um bom dia na rua, você simplesmente responde. Porém, agora você se sente um pouco constrangido a ser o primeiro a dar bom dia. Fala, vou dar bom dia para estranho. É uma atitude estranha se fazer. Você fica meio, e se o cara estiver ocupado, não sei o quê. Mas a gente vê que quando alguém passa na rua, principalmente pessoas mais sábias, elas gostam de cumprimentar as pessoas. Eu sou bastante cumprimentado. Não sei se é porque eu fico olhando para as pessoas também. E a parte mais difícil é a gente fazer o primeiro contato. O segundo é o mais fácil. E o Senhor e Deus já fez isso por nós. O primeiro contato, e desde o começo da humanidade, é feito por Deus para nós. 2.2. Deus nos amou incondicionalmente. O amor incondicional é um amor sem restrições ou condições. Alguém que ama sempre, independente da situação em que estejamos. Não importa quem você é, nem o que você faz ou já fez. Ele nos amou no lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O amor indescritível, indestruível, amor infinito, que ninguém tira, ninguém apaga, jamais acaba ou falha. 1 Coríntios 13, 8, parte A, e Romanos 5, 8. Quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, acontece uma coisa muito sublime. Eles notam, eles sentem vergonha, o Senhor vê isso, e o Senhor, sem ninguém falar, nem ninguém pedir, dá uma roupa de couro para eles. Fazem uma roupa de couro. A gente vê que independente da situação, independente da gravidade do que aconteceu lá,
Tinha acontecido algo grave. O Senhor Jesus deu, o que ele estava falando era algo extremamente sério que tinha acontecido. Mas mesmo assim, um pouco depois, o Senhor vai lá e proporciona a roupa para Adão e Eva. Proporciona a necessidade deles que eles estavam sentindo naquela hora. Ou seja, a gente vê que mesmo 3 segundos atrás o Senhor está repreendendo pela algo que ele fez, o Senhor move-se a ponto de ajudar a humanidade. Move-se, o amor do Senhor moveu-se em direção e proporcionou aquilo que ele estava precisando. Então, obviamente, todos nós erramos, todos nós somos falhos, todos nós somos barro, todos nós somos pó, somos abomináveis, fazemos coisas ruins, mas independente disso, o Senhor está preparado para nos amar. E Ele não ama um diferente e outro não. A pessoa que está a vida toda nos caminhos do Senhor e a pessoa que entrou hoje, Deus ama da mesma maneira, com a mesma intensidade, da mesma forma. Isso que é o lindo, que apesar das transgressões, apesar dos erros, o Senhor ama a gente da mesma maneira, incondicionalmente, infinitamente. Um amor que nenhuma pessoa consegue dar para a outra, nos é dado de maneira gratuita, sem exigir nada em troca. Terceiro ponto, o amor de Deus é singular. O amor de Deus é singular, isto é, único de sua espécie, distinto, ímpar. Ao hino do cantor Luiz de Carvalho, que declara esse amor de forma brilhante e poética. Se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, e as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivões, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante, esse eternal amor. Ou seja, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir explicar de maneira sucinta o amor de Deus, porque é singular, é único. Eu não tenho outro exemplo para citar para vocês, quando a gente tem diversos exemplos na Bíblia sobre o amor de Deus é único, e é só sentido, infelizmente não é descrito. 3.1. O amor é real, transformador e está disponível. O amor é uma semente que se planta e o solo é o nosso coração. Toda semente precisa de cuidados especiais para nascer. Quando você planta uma semente, você joga água, você coloca adubo, você protege contra as pragas. O amor precisa ser cultivado para o seu pleno desenvolvimento. Precisamos cuidar, senão o perdemos. O amor não morre, mas esfria e se afasta de nós. É como uma fogueira. Se não colocar lenha nova, ela se apaga e vira cinza. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Portanto, o amor é derramado sobre nós, não é comprado, não é por coação, mas é um presente, uma dádiva de Deus por meio do Espírito Santo. Vemos várias manifestações de amor, mas aqui o termo grego é ágape, que significa amor divino. Ou seja, irmãos, o amor, sendo essa graça infinita, ele não acaba, porém a gente precisa cultivar. Apesar de Deus amar a gente incondicionalmente, é necessário ter um certo cuidado, é necessário a gente fazer uma manutenção. Não pela parte de Deus, mas por nós mesmos. Porque o ser humano, ele tende-se a se afastar e ele nem vê que ele está longe do amor de Deus. Ele vai se afastando do amor de Deus e ele acha que ele está perto. Nós devemos sempre estar se policiando para estarmos constantemente recebendo esse amor. Porque o ser humano, ele tende-se a se desviar dos caminhos de Deus, a fazer o mau caminho. Então, é necessário fazer a manutenção. Nós fazemos a manutenção do amor para que ele não acabe. É como o carro. Se você fazer as manutenções do carro, ele vai andar bonitinho para a vida inteira. Você não deixa quebrar nada grave, você não deixa acumular problema. O amor de Deus funciona assim. Porque, sendo singular, uma das principais características do amor de Deus é transformar. Como assim? Ninguém que aceita esse amor de Deus, que entra em contato com o amor de Deus, pode permanecer do mesmo jeito, basicamente.
O amor de Deus ele vai transformar. Se você gosta de algo, você tende a fazer manutenção para você conseguir ter mais daquilo. Se você gosta, eu gosto de beber suco de manga, vou no mercado e vou só comprar manga. Mas tem também suco de laranja, independente, gosto do suco de manga. Quando a gente entra em contato com o amor de Deus, o nosso ser começa a compreender que, olha, eu quero receber o amor de Deus, então eu preciso me manter num estado, preciso manter num certo alinhamento para mim continuar a receber esse amor de Deus, porque independe de mim acerca disso. 3.2. Deus usa a sua justiça para provar seu amor. O amor de Deus não anda desassociado com a sua justiça. São atributos complementares. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Se Deus não usa a justiça, o amor se torna libertino, aproveitador, interesseiro, sem correção. Porque muitos se escondem atrás do amor para, de uma forma inescrupulosa, transgredir as leis divinas, como se o Pai não tivesse a justiça como atributo. Na verdade, onde existe amor puro, a verdadeira justiça está presente. Ter amor não é aceitar tudo. Onde se aceita tudo é porque não tem amor. Vira bagunça e nós queremos o melhor para quem a gente ama. Fazem tudo com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Todos os atributos de Deus são equilibrados e um não pode anular o outro. Todos trabalham em perfeita harmonia. Afinal, o amor não se alega com a injustiça. O amor não compactua com o que está errado. Então, irmãos, basicamente Deus ele nos repreende às vezes porque Ele nos ama, como o Pai repreende o Filho. E graças a Deus que existe a repreensão, que sem repreensão não há crescimento. É aquilo que minha mãe sempre me fala. Eu brigo com você porque eu te amo, porque eu não quero ver você cometendo os mesmos erros que eu já vi pessoas cometendo, os mesmos erros que eu cometi. Eu estou te explicando o caminho para você não cair no mesmo buraco que eu caí. Porque a gente precisa aprender alguma coisa dos nossos erros, das nossas falhas. Graças a Deus que o Senhor nos repreende, porque um lugar onde não há repreensão, onde não quando estamos certos, mas quando erramos, é necessário. Um amigo de verdade ele fala: olha, fulano, gosto de você, mas infelizmente você está completamente errado. E o amigo ele faz isso não porque ele quer ver a gente mal, ele nos ama. Quando o inimigo, se ele vê a gente fazendo algo errado, por que ele vai falar que a gente está errado? Pelo contrário, ele vai falar: não, certinho, continua. Vai com tudo. Deus não. Deus, por amor, ele fala: infelizmente, vou ter que te repreender. O próprio Deus revela isso. Olha, infelizmente ele fala para Israel: infelizmente vocês saíram do caminho que eu dei e como eu falei para os seus pais. Enquanto vocês estiverem certos, eu os protegerei, e quando vocês se desviarem do caminho, vai vir coisas sobre você. Então, vai vir o povo mais pecador da região e vai ganhar a guerra de vocês. Aí o profeta até reclama, ele fala: mas Senhor, você vai usar o povo mais pecador para punir o menos pecador? Isso não é justo. Eles vão punir, mas a punição é porque eu te amo. Mas pode ficar tranquilo, porque o que é deles, eles também vão ser igualmente, eles também vão ser punidos pelas suas ações. Apesar deles punir vocês. Eles punir vocês não quer dizer que eles não vão ser punidos. Então o Senhor pune a gente exatamente por causa disso. Ele ama, mas ele também precisa exercer a justiça. Se ele não exerce a justiça, ele não ama. Como a gente pode amar alguém? Se eu digo que eu amo todos vocês, como eu posso ser injusto com um? Não amo de verdade se eu sou injusto com uma pessoa. Mas você tem 10 pessoas, você está sendo justo com 9 e com uma. Então eu não amo todo mundo. Então eu só amo 9. Agora, como o Senhor declara: eu amo todo mundo, quem se desvia tem que ser ajuizado.
vai ser punido. É porque Jesus é mau, porque Jesus é o fogo. Não, exatamente por causa desse amor. Porque o Senhor não quer que a gente, primeiro, Ele não quer que a gente se perca no caminho, e em segundo, para ter amor, precisa prevalecer a justiça. Porque quando há injustiça no meio, vai começar a desordem e a desunião desaparece. E não há amor aonde há desunião. 3.3. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus não acaba e não falha. 1 Coríntios 13:8. O amor de Deus é imutável, ele não muda. Seu amor dura para sempre e a aliança e o amor do Senhor permanecem eternamente. Tiago 1,17. Malaquias 3,6 e Salmo 136:1. Deus não apaga ou tira o seu amor por causa da infidelidade do ser humano. O seu amor independe da correspondência ou não. Por mais que nos tornemos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Irmãos, ou seja, e a gente finaliza essa lição com a seguinte: o amor do Senhor é grande, o amor do Senhor é acompanhado da justiça e eterno. Ou seja, em todo o conceito de tempo, o amor do Senhor na humanidade permanece, desde a criação do mundo até o dia que o mundo não vai mais existir. O Senhor vai nos amar eternamente e singularmente, do mesmo jeito de cada um. E não muda. Isso é dito bastante no Salmo 136. Recomendo a leitura para todos, acerca da imutabilidade de Deus, acerca dessa qualidade de supremo ser. O versículo 1, o número 1 do Salmo 136 é assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. É bem conhecido. E ele vai mostrar alguma imutabilidade, ele vai mostrar como o amor de Deus prevalece, apesar da dificuldade. Apesar do ser humano sendo falho, apesar do ser humano fazendo tudo aquilo que ele faz, o amor de Deus continua. Porque é uma dádiva, um presente bem dado para nós. Amém? Também vou estar dando a conclusão e assim vamos estar orando para a gente terminar. Conclusão. Aprendemos que o amor de Deus é a mola propulsora de todas as suas decisões, ações e criações. Seu amor para conosco é de forma profunda, intensa, calorosa e demonstrou isso ao doar seu único filho para morrer em nosso lugar. Ou seja, o amor de Deus, ele a cada momento tende-se a demonstrar para nós que ainda está funcionando, que ele ainda está empurrando a gente para frente. E que esse amor de Deus, a sua maior prova, foi ele ter dado o seu próprio filho para a consumação dos nossos pecados. O próprio filho desfez-se das suas vestes celestiais e habitou entre nós, como um homem, demonstrando ele sendo o embaixador do reino de Deus, demonstrando as boas aventuranças, demonstrando todas as benitudes que Deus preparou para nós e que Deus fornecerá para nós, de graça e de íntima compaixão. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente orar e finalizar? Assim oramos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por me ter dado a chance de estar aqui, Pai, e aprendendo um pouquinho mais do seu amor e de quão grande e de quão onipotente e de quão suplacente Ele é. Agradeço, Senhor, que independente do Senhor ser o supremo ser, o Senhor age comigo para com amor. Com o Senhor, através do seu amor, promove a boa, soberana e graciosa justiça para nós. E mostrando-nos, Senhor, que mesmo quando o Senhor tende a nos bater, o Senhor tende a nos repreender, é por causa que o Senhor nos ama, é por causa que o Senhor quer que a gente saia bem, Pai. Eu agradeço ao Senhor por o Senhor ser mais atencioso, infinitamente, mais como meu pai e minha mãe, e o Senhor sempre está focado para conosco, Pai.
E Pai, gostaria, Senhor, de agradecer por o Senhor ter me dado a chance de estarmos aqui, Senhor, e gostaria de agradecer todo mundo que teve a chance de ouvir, Pai. Não peço, Senhor, que eles tenham memorizado tudo, ou que eu mesmo tenha memorizado tudo, mas se o mínimo foi atingido, Senhor, a nossa missão, a sua vontade já foi bem feita, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.